Certo. Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a segunda audiência pública da LDO do ano de 2019. Na semana passada nós fizemos a primeira audiência pública e hoje estamos fazendo a segunda audiência pública que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019. Agradeço a presença do vereador Adalto Marmita, que está aqui conosco, também o representante do vereador Marinho Sampaio, do vereador Dr. Jorge, da vereadora Gláucia Berenice. Muito obrigado por terem enviado um representante, sendo que a gente sabe que essas audiências públicas é muito importante para a gente poder discutir o futuro da nossa cidade. Como na reunião anterior, nós combinamos que a gente iria abrir a palavra para todos os presentes. Algumas questões já foram levantadas, então de repente alguns questionamentos ou algumas dúvidas ou algumas perguntas já foram passadas, mas tenho certeza que algumas dúvidas novas surgiram, alguns questionamentos novos surgiram, e mais uma vez eu peço para que as pessoas que tiverem as propostas que possam trazer, para que nós possamos apresentar, lembrando que amanhã encerra às 18 horas, amanhã é o último dia para a entrega das emendas por parte dos vereadores. Então os vereadores que pretenderem fazer alguma emenda, as comissões que pretenderem fazer alguma emenda, tem amanhã até às 18 horas para que possam formalizar aqui no protocolo da casa. Agradeço a imprensa aqui da Câmara Municipal, a imprensa que nos acompanha, também os funcionários da casa. Muito obrigado mais uma vez pela ajuda, pela força que vocês nos dão, e agradeço as pessoas que nos assistem de casa. E como nós fizemos na última reunião, eu pediria que quem quiser fazer o uso da palavra, para que venha até aqui à frente, possa utilizar o microfone e possa se identificar para que as pessoas de casa possam acompanhar sobre as dúvidas ou sobre as sugestões que vocês venham trazer. O representante, acredito que por parte do Sindicato dos Servidores Públicos, está aqui mais uma vez. Muito obrigado o sindicato por ter mandado um representante para a gente. Uma boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite, vereador Jean. Boa noite, vereador Adalto Norato, popular Marmita. Boa noite a todos os funcionários da Câmara. Em nome de 14 mil servidores, praticamente 40 mil seres humanos, né, cidadãos aqui de Ribeirão Preto, nós estamos entregando algumas emendas que nós já achamos de suma importância para dar início às discussões, inclusive, que infelizmente o Executivo não apresentou. Algumas nós já sabemos que o Jean vai fazer as emendas, as questões da database, mas oficialmente nós estamos entregando para essa comissão ao presidente alguns pontos em que, para que evite as discussões que foram tidas no ano passado, alguns itens que têm que ser incorporados através de emendas, algumas aditivas e outras, na verdade, elas são suprimidas, por causa que tem acho que o artigo 10º, em 2 incisos, fala a questão da extinção do PCCS, dos servidores municipais. E nesse sentido, a gente fica com muito receio, porque é o único plano de carreira a qual todos os trabalhadores e trabalhadoras possam ter o seu desenvolvimento. Nós temos um plano de carreira maravilhoso no magistério, a qual, se nós mantivermos do jeito que está aí, pode ser alterado e os professores podem ter seus salários mais achatados ainda, que infelizmente está achatado e vai ficar mais achatado. Então, nesse sentido, nós caminhamos a comissão para que ela faça essas emendas supressivas nesse sentido, para evitar que os servidores municipais tenham mais perdas. E no restante já foi falado sobre a questão que não foi apresentada em nenhum momento, a questão da reposição salarial para a database 2019, evitando assim que possa acontecer algum tipo de paralisação, e também a questão do PCCS, que também não foi apresentado, da onde a reserva técnica para que o ano que vem todos os servidores que vão ter a progressão de nível tenha o seu direito garantido. Esses são os pontos principais, e um dos outros pontos aqui que hoje saiu inclusive na imprensa,
uma ação que o sindicato ganhou para a Guarda Civil Municipal de Ribeirão Preto, são quase 11 milhões de reais, e, infelizmente, eu vejo aqui que a Guarda Civil Municipal não colocou nos precatórios para ser apresentado à Câmara Municipal. Então, isso daí, primeiramente, tem que se discutir se é crime ou não. Porque sabe que vai ter um documento, ter que ser feito o pagamento, aí o que acontece? Não coloca a questão do precatório, que vai surgir agora até 31 de junho, e, infelizmente, amanhã ou depois, tem que mandar um projeto para a Câmara para pedir suplementação financeira. Então, nesse sentido, a gente fala assim, que a gente não tem um orçamento estável, e é de suma importância que toda a população entenda que ou participa dos movimentos a quais a Câmara Municipal lidera esses trabalhos, ou então a gente vai viver a reboque de equívocos cometidos pela administração, que, no meu ver, é muito grave, pois não fecha o orçamento no final do ano. Obrigado, Jean. Obrigado mais uma vez. Alexandre Pastova, vice-presidente do Sindicato de Servidores. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Alexandre. O pessoal já assinou. Agradeço mais uma vez, e lembrando mais uma vez que o ano que vem a gente tem, ou deveremos ter, né, o reajuste por parte dos servidores. Mais uma vez a Prefeitura acaba não colocando isso na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Muito obrigado pelas propostas. Tenho certeza que, através da Comissão de Finanças, a gente poderá apresentar a grande parte delas, e tenho certeza que também o vereador Adalto Marmita vai assinar embaixo de quase todas as propostas, já que estamos recebendo agora. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Por favor. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Sebastião Walter de Oliveira Júnior e sou presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, CACS Fundeb, que é um recurso federal. Para quem ainda não conhece, é um recurso federal que representa praticamente metade do orçamento da educação municipal, algo em torno de 200 milhões de reais por ano. Na semana passada, primeiro eu queria agradecer a todos, né, pela presença e agradecer aí a oportunidade de estar utilizando o espaço para fazer as reivindicações aí necessárias para a educação. Na semana passada a gente teve aqui, junto com representantes do Conselho Municipal, da Profep, de outros segmentos aí da educação, professores, e um pouco antes daquela reunião da semana passada, a gente já havia conversado sobre a produção de um documento conjunto para apresentar uma proposta de emenda, de algumas emendas especificamente ligadas à educação. A principal é sobre a questão de aumentar o orçamento da educação, e uma outra emenda é em relação à regularização da forma de utilização dos recursos do Fundeb. Como a gente construiu o documento, eu vou fazer a leitura dele, até para quem ainda não conhece o documento, das entidades aí que estão representadas aqui no documento, para que tomem ciência e se manifestem posteriormente a respeito do documento, né? Vamos lá. Conselho Municipal de Educação, Conselho de Alimentação Escolar, Conselhos de Escolas Municipais, Associação dos Profissionais de Educação de Ribeirão Preto, a Profep, Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto, Seccional de Educação, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POESP, Articulação, Oposição, CSP com Lutas e Servidores Independentes, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, CACS Fundeb, Ribeirão Preto, 16 de maio de 2018. Solicitação de emenda à LDO 2019. Eu vou deixar uma com o vereador já, se vocês quiserem ir acompanhando, depois fazer um protocolo para a gente, por gentileza.
É a mesma aqui. eu já... Pode fazer e depois eu deixo essa aqui com vocês. Considerando a meta número 20 do Plano Nacional de Educação, PNE, que determina a garantia de fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas e modalidades da educação básica, observando-se as políticas de colaboração entre os entes federados, em especial as decorrentes do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do parágrafo 1º do artigo 75 da Lei 9394, de 20 de dezembro de 96, LDB, que tratam da capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada ente federado com vistas a atender suas demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional. Considerando o diagnóstico da Comissão Coordenadora do Processo de Construção do Plano Municipal de Educação, PME, que elaborou versão apresentada na ocasião das audiências públicas do ano de 2015 e identificou, por meio do item 11, financiamento, 11.1, diagnóstico, 11.1.1, quanto aos recursos, formas de licitação e estruturação de apoio, os seguintes diagnósticos. A. Existência de escolas cujo elevado número de alunos dificultam uma boa gestão. B. Problemas de gestão no que se refere à terceirização. C. Necessidade de apoio técnico aos diferentes níveis e modalidades de ensino. E D, e principal para nós aqui, necessidade de ampliação de recursos. Considerando a estratégia 11.3.1, inclusa no documento mencionado, qual seja, ampliar a vinculação de recursos atingindo-se 30% das receitas do município, no sentido de viabilizar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Nacional e no Plano Municipal de Educação, considerando extraídos da proposta de Plano Municipal de Educação amplamente debatido nas audiências públicas de 2015, engavetado por anos e jogado no lixo, entre aspas, palavras do secretário do Planejamento, pelo atual governo. Considerando também que o projeto de lei 89 de 2018, que trata da LDO 2019, em trâmite na Câmara Municipal de Ribeirão Preto desde o dia 17 de 4 de 2018, e objeto de estudo e sujeito a propostas de emendas a partir desta audiência pública, e por meio da comissão permanente que a organiza, traz em seu capítulo 5, da elaboração do orçamento e sua execução, especificamente no artigo 13, inciso 1, que estabelece princípios para elaboração e execução do orçamento municipal em 2019, o princípio da austeridade na gestão dos recursos públicos como base da política orçamentária do município. Ora, importante destacar que o referido princípio se encontra totalmente descolado da realidade financeira e orçamentária municipal, se não vejamos. O governo anuncia, a preço altíssimo, que a atual gestão conseguiu economizar milhões de reais em 2017, fechando o ano no azul em se tratando de recursos poupados. Ou seja, sua peça de marketing anuncia que há superávit nas contas públicas em Ribeirão Preto. Pois bem, se há superávit, não há que se falar em austeridade dos gastos públicos, uma vez que o que justificaria a adoção de tal política seria um déficit fiscal considerado insustentável, o que não é, nem de longe, a realidade financeira e orçamentária do município, como se pode observar no próprio documento do governo enviado à Câmara Municipal, como o projeto de lei 89/2018. Sobre o assunto, veja o que diz um professor de economia da UFRJ, do livro A Globalização e seus Malefícios, a promessa não cumprida de benefícios globais, editora Futura, São Paulo, 2002, de autoria do economista Joseph Stiglitz. O professor de economia Luiz Carlos Delorme Prado, do Instituto de Economia da UFRJ, em sua resenha do livro disponível aí tem um linkzinho aqui, diz o seguinte: sobre o financiamento da economia, os principais pontos criticados por Stiglitz são os seguintes: austeridade fiscal, altas taxas de juros, liberalização comercial, liberalização dos mercados de capitais, privatização, medo de default e teoria do contágio. Em relação à austeridade fiscal, o ponto de Stiglitz é que o FMI, veja bem, o próprio FMI, recomenda o corte dos gastos públicos em economias que estão em profunda recessão e cujo desequilíbrio fiscal resulta principalmente da queda da receita e não do excesso de gastos. Ele enfatiza que essas políticas foram abandonadas nos países desenvolvidos desde a desastrosa gestão de Herbert Hoover, em 1929 a 1933. Esse presidente respondeu ao crash da Bolsa de 29, em Nova York, com o endurecimento da política fiscal e com discursos reafirmando sua crença na volta espontânea da
confiança no mercado, com consequências desastrosas, para enfatizar seu ponto. O autor chama esse tipo de medida de políticas restritivas roveristas. Ele argumenta que o corte de gastos e a eliminação de subsídios, normalmente para os pobres, tende a piorar a situação fiscal dos governos e provocar uma instabilidade social que não contribui para o retorno da confiança. Isto porque nações em profunda recessão, obviamente, não inspiravam confiança. Para ele, o que o fundo acarreta é uma redução cambial da demanda e da oferta agregada, que não pode ser considerada uma política de estabilização eficiente. Observem, a gente continua o documento aqui, observem que ao se utilizar do Instituto da Austeridade dos Gastos Públicos, sem que haja motivação, qual seja profunda recessão e queda da receita, o prefeito municipal e sua equipe desconsidera totalmente a realidade socioeconômica da cidade, uma vez que não dá a devida atenção aos problemas sociais que demandam mais recursos, como educação, saúde e assistência social, por exemplo, e ignora a realidade econômica da cidade de Ribeirão Preto, que, considerando sua vocação e potencial socioeconômico, apresenta a realidade distinta da maioria das cidades e estados brasileiros. Ou seja, não se pode ignorar a realidade local e se deixar contaminar pelas crises do governo federal e alguns estados da federação. Todavia, importante destacar que, na conjuntura socioeconômica atual, é preciso sim assumir um compromisso envolvendo toda a sociedade, incluindo a cúpula dos servidores públicos, de contenção de gastos, de busca por economia de recursos para a superação da crise federal, que certamente pode chegar aos estados e municípios, como já observado em vários. Mas este compromisso não pode significar desinvestimento, sobretudo em áreas estratégicas e historicamente vulneráveis ao sistema financeiro e ao liberalismo capitalista, quais sejam as áreas: educação, saúde e assistência social. Neste sentido, nos parece um erro político e estrategicamente proposital, para não dizer ideológico, considerar que Ribeirão Preto necessite experimentar um momento de austeridade nos gastos públicos, sem que haja justificativa real e local para tanto, e, sobretudo, em um cenário em que há reais necessidades de investimentos em educação, saúde e assistência social no município, e reais condições orçamentárias para tanto. Se não, vejamos. O ofício número 1788 de 2018, de 13 de abril de 2018, de autoria do prefeito municipal, apresenta razões e justificativas para o projeto de lei 89 de 2018, que trata da LDO 2019. O ofício, dentre eles, o que informa uma estimativa de crescimento da receita para 2019 em relação a 2018. Ou seja, há uma previsão de receita estimada em 3.247.088.718 reais, se considerando as autarquias e fundações, e 2.108.163.099 reais, se a gente considerar somente as receitas correntes, aí, desconsiderando as autarquias e fundações. Informação que pode ser confirmada com maior precisão se observarmos os dados em outro ofício, o ofício 1556 de 2018, de 28 de fevereiro de 2018, protocolizado na Câmara Municipal, no contexto do projeto de lei 382 de 2017, que tratou da criação de gratificação a militares estaduais que, por força de eventuais convênios, exercessem atividade municipal delegada pelo Executivo Municipal. Neste ofício, o Executivo Municipal apresenta, através da Secretaria da Fazenda, uma avaliação de impacto orçamentário financeiro, caso a respectiva lei fosse promulgada. Neste caso, foram desconsideradas, para a estimativa de receitas, as receitas oriundas de autarquias e fundações, razão pela qual chegou-se ao seguinte resultado estimado de receitas correntes para 2018, 2019 e 2020. Para o exercício de 2018, R$ 2.188.848.380,86. Para o exercício de 2019, R$ 2.388.120.560. E para o exercício de 2020, R$ 2.483.645.382,40. Ora, interessante observar e questionar os motivos pelos quais, em um intervalo de menos de 30 dias, entre um ofício e outro, a Secretaria da Fazenda apresenta estimativa de receita corrente tão diferentes para o exercício 2019, conforme sublinhado acima e destacado abaixo. Ou seja, no documento que trata da LDO 2019, o valor estimado de R$ 2.108.000
R$163.163.099. E no documento que trata da criação de gratificação a militares, o valor estimado de R$2.388.120.560. Estamos observando e constatando uma diferença de R$279.957.461 entre um documento e outro, ficando a seguinte questão: será que, para justificar projetos de lei de interesse do Executivo, se superestima e, para demais projetos, se subestima as receitas e previsões orçamentárias? Não obstante, observando outro ângulo da justificativa, observa-se que o governo apresenta, no ofício da LDO 2019, que a capacidade de endividamento do município se encontra muito abaixo do teto de 120%, contido na Resolução 40 do Senado Federal, apurado em 12,21% em relação à receita corrente de 2018. Ou seja, demonstra existir boa capacidade de endividamento de longo prazo, o que pode significar boa capacidade de adquirir crédito no mercado financeiro. Além disso, no mesmo ofício, o Executivo, por meio da Secretaria da Fazenda, Secretaria de Planejamento e da Clogeplan, afirma que a estimativa de receita é conservadora, pois considera apenas a conjuntura econômica sem aumentos expressivos na arrecadação de impostos. E, sobretudo, desconsidera a nova planta genérica do município, que pode ser pautada e aprovada ainda este ano, sobretudo se houver um esforço da Câmara Municipal e do segmento imobiliário da cidade. Neste caso, de aumento da planta genérica, haveria a possibilidade de equacionar a cobrança de IPTU, sobretudo em áreas nobres da cidade, ocasionando um significativo aumento de receitas oriundas das atividades imobiliárias, elevando significativamente o orçamento da cidade para os próximos anos. Isso posto, as entidades em epígrafe, considerando suas prerrogativas e seus históricos de luta em favor da educação pública municipal, vêm por meio deste documento, com 7 páginas, solicitar à Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tributária e à Comissão Permanente de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e demais comissões legais: 1. Seja apresentada emenda inclusiva ou modificativa ou a que couber ao projeto de lei 89/2018, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2019, com o objetivo de alterar o Plano Plurianual, PPA, vigente, no sentido de garantir e autorizar a Lei Orçamentária Anual a prever o que segue. Seja destinado, a partir do exercício de 2019, 30% da receita orçamento municipal para a educação pública municipal, incluídas as entidades conveniadas, considerando as justificativas mencionadas e para que seja viável a execução do Plano Municipal de Educação pendente de legislação. Sejam redirecionados os recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, na ordem de 10% ao ano, a partir do exercício de 2019, no sentido de equacionar e readequar a utilização dos recursos conforme prevê o artigo 60, inciso 12 do ADCT e artigo 22 da Lei Federal 11.494 de 2007 e em atenção às notificações do FNDE, do MEC, encaminhadas ao CACS Fundeb e já direcionadas à Secretaria Municipal da Educação, à Secretaria da Fazenda e à Câmara Municipal, por meio do presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle Tributária, vide Protocolo Geral Câmara Municipal de Ribeirão Preto, número 8680 de 2018, de 13/4/2018, indicando as irregularidades e cobrando as providências legais cabíveis, bem como as respectivas emendas à LDO 2019. 2. As entidades pedem, sejam disponibilizadas às entidades supra todas as atas das sessões da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle e Tributária, desde a chegada do projeto de lei 89/2018 na Câmara Municipal, em 17/4/2018, para que seja viável o acompanhamento responsável e propositivo dos trabalhos. 3. Sejam notificadas, tantas quanto seja necessário, as autoridades competentes para que prestem esclarecimentos sobre as questões suscitadas e antes do
projeto de lei 89 ser pautado pelo Legislativo. Ou seja, com muita urgência isso aqui. Seja este documento encaminhado à Comissão Permanente de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, para que contribuam, de acordo com suas prerrogativas, para os encaminhamentos aqui propostos, e também à Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tributária, para que formalize a proposta de emenda sugerida. Nestes termos, solicitamos encaminhamento e deferimento. Aí embaixo aqui as entidades mencionadas. Só para finalizar, porque a leitura foi longa aí do documento, vale a pena a gente reiterar que a gente precisa que essas emendas sejam propostas, porque a educação aqui no município, a gente sabe das demandas, já em várias frentes aqui já se é discutido, em várias comissões se discute as demandas, e sempre as principais justificativas, ou a principal justificativa, é a questão orçamentária. A do plano municipal, principalmente, aquele que foi pautado em 2015 por audiências com vários especialistas na área, né, para ajudar a construir aquele plano, que segundo o secretário do Planejamento foi jogado no lixo. Aquele plano, a principal justificativa é que não teria dinheiro para executar da forma que estava proposto. E aí, a gente observa, com essa leitura da LDO e da conjuntura financeira aqui do município, que é possível sim que a educação receba esses 30%, e aí a gente precisa de um comprometimento muito grande aqui dos vereadores, não só no sentido de fazer a emenda, porque provavelmente essa emenda, né, ela pode ser vetada lá no Executivo. O principal comprometimento, na minha opinião, que depois dessa emenda proposta, é que haja coragem do Legislativo de derrubar o veto, caso venha um veto, né, total aqui em relação às questões apresentadas e o pedido proposto. Porque fica muito fácil para a gente participar dessas comissões, dessas audiências públicas, apenas para fazer papel, institucional, cumprir papel institucional, cumprir a lei, e na prática a gente não vê as ações sendo concretizadas. Isso é muito frustrante para todos nós, e acredito que deva ser também aqui para o Legislativo, né, que tem uma série de leis sendo descumprida pelo Executivo, e a gente poderia elencar várias, só de conselhos tem um monte, né, que a gente também já está fazendo esse levantamento para dar os encaminhamentos necessários. Por quê? Se faz todo um trabalho, a Câmara Municipal tem um custo aí de 70 milhões por ano aproximado, e para cumprir várias prerrogativas. Então a sociedade precisa que a Câmara cumpra, para além dessas, né, frases que a gente vê em propagandas, de compromisso, de transparência, responsabilidade, seriedade, que a gente consiga ver isso concretizado na prática. Então, o apelo que eu faço é que se dê um encaminhamento aí para essas duas emendas, principalmente, aí, com essas justificativas que a gente apresenta, porque tem dinheiro sim, tanto que está construindo aí centro administrativo, enfim, sendo redirecionado dinheiro para a Fundação Santa Lídia, né? Então, para essas questões tem dinheiro. Para as questões que vai evitar a médio prazo e a longo prazo a gente chegar numa situação calamitosa novamente, não tem dinheiro. Então, quer dizer, que incoerência que é essa? Então, a gente precisa ter um diálogo franco, né, com o Executivo, e que ele respeite não só a lei, né, mas respeite a sociedade de Ribeirão Preto, porque não dá mais para falar só em peça de publicidade que está tudo ok, sendo que não está. Então gostaria de deixar registrado isso e pedir o comprometimento da Comissão de Finanças em relação à proposta e pedir que se faça um movimento aqui para eventual veto, a gente brigar para que esse veto seja derrubado. Obrigado e boa noite. Obrigado mais uma vez, Sebastião. Da mesma forma que
os conselhos, as pessoas acabam ficando frustradas, os vereadores também ficam, porque muitas emendas que são propostas por nós, na verdade não é para beneficiar A, B ou C, é na verdade para beneficiar a cidade inteira. Como a gente já tinha conversado anteriormente, ano passado a vereadora Glaucia Berenice apresentou uma emenda nesse sentido, ela como membro da Comissão de Educação, acredito que deva estar apresentando, vou até conversar com ela também, talvez já hoje, com o representante que ela nos enviou hoje, mas pode ter certeza que as propostas, tanto dos servidores, são muito pertinentes, são muito importantes para a gente, como as da educação, como todas as outras propostas que nos foram enviadas, das pessoas que nos trouxeram, serão muito bem analisadas, e a partir de agora é que realmente começa a analisar a lei de diretrizes orçamentárias, agora que as comissões começam a analisar, a Comissão de Justiça, Comissão de Finanças, que acaba, sim, agora, a partir de agora, analisando todos os trâmites, todas as emendas e a proposta, a lei em si. Tá ok? Obrigado. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Por favor. Boa noite, vereador Jean, presidente da comissão. Obrigado pela presença, por estar representando a nossa vereadora Glaucia Berenice, muito obrigado. Eu que agradeço. E agradeço a Glaucia por ter enviado um representante, como eu já agradeci os demais, depois eu volto a falar, mas muito obrigado pela presença. Boa noite a todos. Só para esclarecer o Sebastião, a Comissão de Educação no ano passado, ela está estudando insistir dessa forma de novo, fez emendas no sentido de ser contemplado aquele plano municipal de educação que foi formatado na época da gestão da ex-secretária Sueli Vilela, que previa investimentos anuais, agora não vou lembrar os valores, mas eram bem altos, né? Era para construção de creches, eram 48 salas de aula, se não me engano eram uma meia dúzia de creches, 6 ou 7 creches, também prevendo recursos para serviço de suporte, para gestão de RH, então era alguma coisa bastante expressiva, mas não foi apresentado na LDO do ano passado, foi apresentado no PPA, né, que foi também vetado. Então eu acredito que a comissão está pensando novamente nesse sentido. O vereador Jean, como presidente da Comissão de Finanças, já nos caminhou alguns questionamentos, né, que foram colocados por você na semana passada, e tem agora esses novos, né, e nós vamos emitir nosso parecer, né, para subsidiar a Comissão de Finanças, né, que a quem cabe aí a elaboração, né, da emenda, por ser uma matéria de caráter financeiro. Mas a Comissão de Educação já está acompanhando e a gente acho que tem um prazo, né, até a votação do projeto, porque amanhã acaba somente o prazo para as emendas dos vereadores, né, e das comissões permanentes, mas não da Comissão de Finanças, né, vereador? Eu não tenho certeza a esse respeito, qual é o prazo, amanhã é para... Mas da Comissão de Finanças também é estipulado. Ela vai analisar. Certo. Então a Comissão de Finanças tem um prazo maior para que possa estar apresentando. Eu já com o parecer. Então já de antemão vamos trocar um pouquinho de figurinha, a Comissão de Finanças e a de Educação, junto com a vereadora Glaucia, para que a gente possa estar apresentando as propostas da melhor maneira possível. Isso, e agradecer a colaboração do Sebastião, né, que está sempre presente, né, dos demais que também estão aqui, e vamos acompanhar com bastante atenção essas questões que você aí nos propôs. Obrigado mais uma vez ao representante da vereadora Glaucia Berenice. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Essa foi a segunda audiência pública para que nós pudéssemos falar um pouquinho sobre a LDO, para que as pessoas pudessem trazer as suas informações. E lembrando que LDO, para as pessoas que nos assistem de casa, trazendo um pouquinho de informação,
É a Lei de Diretrizes Orçamentárias que compreende as metas e as prioridades da administração pública para o ano de 2019, onde que a Prefeitura pretende utilizar o seu dinheiro da melhor maneira possível. Mais uma vez agradeço o amigo Adalto Marmita, mais uma vez se prontificou, ficou até tarde aqui, veio aqui trazer a sua ajuda, trazer um pouco do seu conhecimento. Dá uma boa noite para o pessoal, Marmita. Boa noite a todos. A gente tem que ficar atento mesmo, como o representante do sindicato falou, né? Porque nessa lei os trabalhadores é o maior prejudicado. Então a gente tem que estar atento em tudo que o Sebastião falou. Então, como você falou, os vereadores aqui também estão atentos, a gente vota na emenda e a gente também presta muita atenção porque a gente cuida da nossa cidade, né? Então, boa noite a todos, é sempre bom receber os assessores aqui, Jean. Então a gente fica feliz de ver as pessoas interessadas na nossa cidade. Obrigado, Marmita. Mais uma vez agradeço a sua presença, agradeço o representante do Sindicato dos Servidores Públicos, o pessoal que cuida da educação da nossa cidade. Também agradeço a presença do representante do vereador Marinho Sampaio, 2 representantes do vereador Dr. Jorge aqui conosco, e também o representante da vereadora Gláucia Berenice. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos funcionários da casa, pessoal da TV Câmara, as pessoas que nos assistem de casa. Desejo uma boa noite, um bom regresso, que Jesus possa acompanhar a todos até o retorno do lar de vocês, que vocês tenham uma boa noite. E declaro encerrado a segunda audiência da LDO 2019. Em nome de Deus, muito obrigado a todos e uma boa noite. Fiquem todos com Deus.